diga a mesma coisa que ela. E para conseguir a condenação, ela vai precisar de mais outra mulher ou de um homem, para que então esta prova se faça contra o estuprador. E muitas vezes o que acontece é que a mulher é condenada pelo crime de estupro que ela sofreu. Então é uma barbaridade terrível. Mas eu gosto de dar esse exemplo, porque no Brasil não é assim. Mas por vezes foi quase assim. Não está escrito na lei, mas na prática, por vezes era isso. Então eu resolvi escrever e fiz uma pesquisa muito longa. Até depois achei que foi demais, porque virou uma bíblia e eu não sabia que ia ficar daquele tamanho. Eu fui escrevendo. É uma coisa, às vezes, um pouco frenética minha. Eu começo a pesquisar e aí eu vou embora. E eu vou à noite, meu marido vem me chamar e diz assim, escuta, mas assim você vai ficar doente. Eu falo, mas mais um pouco, só que eu estou terminando, eu tenho uma parte boa aqui, e vou no computador. E ele me dizia isso, assim, você parece uma máquina no computador. É muito rápida. Como é que é isso? Você e o desembargador Nalini. Ele também é assim? Máquina. É uma máquina, eu vou indo naquela coisa. E um colega meu também, procurador, que agora se aposentou, mas trabalhava na sala ao lado, de vez em quando ele batia na minha porta assim, dizia, escuta, mas isso está parecendo uma metralhadora. E eu dizia, bom, para conseguir escrever tudo que eu escrevo, né, porque além dos processos, eu escrevo livro, eu escrevo artigo, eu escrevo cartas, eu escrevo e-mails para os amigos, eu escrevo, então eu só consigo parar mesmo quando as mãos começam a doer, eu tenho muita dor nos dedos, porque, lógico, eu sacrifico essa parte do corpo. Mas sabe que esse seu livro é considerado pelos advogados criminalistas e pelos juízes e promotores como um clássico, né? Eu fico tão feliz, e devo lhe dizer também, Rui, que certa vez liguei a televisão, ao acaso, e eu gosto muito de assistir o canal Justiça e as sessões do Supremo Tribunal Federal. E havia lá um julgamento de um ministro que estava sendo acusado de assédio sexual. E qual não foi o meu orgulho, a minha satisfação de ver o ministro Celso de Mello tomar o meu livro e na sua argumentação citar ali uma página do livro, e eu assisti aquilo por mero acaso. Eu falei, meu Deus, ele tinha que pelo menos avisar que ia fazer, porque se eu perdesse isso, seria tristíssimo para mim. Eu fiquei extremamente recompensada pelo trabalho, porque foram mesmo muitas noites, né? E eu queria que aquilo surtisse efeito. E um dos maiores efeitos que eu acho que esse livro surtiu foi a reforma penal que veio depois. Porque tudo que eu defendi no livro virou lei. Inclusive a Lei Maria da Penha depois, né? Isso já foi depois, bem depois. Eu participei das discussões, enfim, mas não que tenha sido baseado no meu livro. O que foi baseado foi o tratamento dos crimes sexuais, a incriminação do assédio, porque não era crime na época. Por isso meu livro se chamou Crimes contra os Costumes e Assédio Sexual, porque ainda não estava o assédio incluído no título dos crimes contra os costumes. E aí a recompensa foi, acho que a melhor possível, porque nós tiramos a história da mulher honesta do Código Penal, nós incriminamos a conduta do assédio, nós riscamos do mapa aquele delito chamado sedução, que não tinha nenhum cabimento, e assim fomos aperfeiçoando a lei para promover a mulher de cidadã incapaz ou de não cidadã para uma posição de quase igualdade com os homens. Ainda não mudamos tudo o que é necessário. Do primeiro livro, Crimes contra os Costumes e Assédio Sexual, a doutora Luísa Najib Eluf escreveu A Paixão no Banco dos Réus, também editado pela Saraiva. Neste livro, doutora Luísa, pegando um pouquinho
os comentários feitos sobre o seu primeiro livro, a senhora diz: quando fiz o livro sobre crimes contra os costumes, que abordava a violência sexual, comecei a ver que muitas vezes os casos de assédio desabavam em morte. Por isso surgiu a paixão no Banco dos Réus? Foi exatamente. Porque eu comecei a pesquisar a situação das mulheres, os processos todos, aquele monte de processo e acórdãos, e percebi que o sujeito começava batendo. Depois ele estuprava e percebia que não acontecia nada. Depois ele matava. Era um crescendo na violência. E essa violência ficava impune na grande maioria dos casos. Nem vinha a público. E começavam a matar as mulheres como se as mulheres fossem moscas, como se elas não tivessem direito nenhum à vida. Não é a equiparação salarial que hoje nós pedimos tanto, não é direito de respeito no local de trabalho, respeito às suas capacidades intelectuais. Não tinha direito à vida. O sujeito simplesmente matava a mulher por ciúme. E aí fiz uma pesquisa, eu li, estudei mais de 100 casos de crimes passionais que aconteceram no Brasil, em todo o país. E o primeiro caso do meu livro, A Paixão no Banco dos Réus, ocorreu no Maranhão em 1873. Um desembargador de 62 anos que matou a moça pela qual ele se apaixonou, que nem era namorada dele, tinha 15 anos quando ele a conheceu e 17 anos quando ele a matou, por ciúme. E aí venho com vários casos que ficaram famosos no país. Eu passo pelo caso Euclides da Cunha, que depois eu acabei desenvolvendo. Vamos dar um foco especial. Passo pelo caso Doc Street e Ângela Diniz, que foi um marco na história da nossa justiça, porque pela primeira vez as mulheres viraram o jogo. No segundo julgamento de Doca, foi quando então as feministas saíram com faixas pedindo a punição e dizendo que quem ama não mata, obviamente. E aí também a história de Lindomar Castilho e Eliane de Gramont, a história de Pimenta Neves e Sandra Gomide. Enfim, na próxima edição do livro, que eu já estou atualizando, vamos ter o caso Eloá Pimentel e Lindenberg Alves. O triste de tudo isso é que os crimes passionais continuam acontecendo. Não adianta, as pessoas parece que não aprendem com os erros dos outros e acabam cometendo esta atrocidade que é matar por ciúme, por sentimento de posse, por não respeitar os direitos humanos da mulher. Depois do A Paixão no Banco dos Réus, a doutora Luísa Najib Eluf é coautora também com Jaime Pinsky do Brasileiro é Assim Mesmo, abordando a discriminação e o preconceito. E logo em seguida, em 2005, um livro de ficção, Retrato, que tem o amor não doentio como enfoque. Toda mente brilhante necessita de conteúdo para se desenvolver, mas o sucesso vem quando se consegue juntar conhecimento